Nós vamos dar sequência, nós estamos nos aproximando do primeiro painel da parte da tarde. Como eu havia dito, são 2 painéis, então vamos para essa primeira importante conversa. A gente segue a programação trazendo um painel que vai discutir como o Brasil se prepara para receber os investimentos para essa tão importante infraestrutura digital. E esse momento é oferecido pela KPMG. At KPMG, we make the difference. It's not just something we say, it's what we do. Like uncovering unique insights that use AI to battle sepsis, developing bold industry solutions to enable first-of-its-kind farming automation, or creating better outcomes by using data to enhance critical community support services. Brighter insights, bolder solutions, better outcomes. It's how our people make the difference. Pois é, nós sabemos que o Brasil precisa de investimentos em infraestrutura e também em redes digitais, mas isso precisa de um ambiente estável, né, onde a previsibilidade, a gente tem uma previsibilidade de regras aí. Onde estão os principais gargalos? Como que a gente pode tornar um ambiente mais propício para investimentos? Para conduzir essa conversa, nós convidamos aqui ao palco, ela que é sócia-diretora de Forensic and Litigation da KPMG no Brasil, Tamara Oliveira. E para debater esse assunto, nós contamos com o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tércios, que convidamos ao palco, por favor. Também, mais uma vez conosco, o deputado federal Juscelino Filho, que, inclusive, acabei de receber a informação, ele está a caminho, assim que ele chegar no auditório, ele se juntará a nós aqui no palco. Continuando, também vamos contar para debater esse tema o conselheiro da Anatel, Edson Holanda. Bem-vindo. E o vice-presidente de Assuntos Regulatórios e Institucionais da TIM, Mário Girassoli. Muito bem, então todos já se acomodando aqui nesse palco para essa primeira conversa da tarde, o nosso primeiro painel da tarde, o terceiro já nesse nosso primeiro dia de painel Telebrasil Summit 2026. Para a condução, então, dos trabalhos, com a palavra a moderadora. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. É uma grande satisfação estar aqui no painel do Telebrasil para moderar, né, essa discussão que a gente vai ter hoje sobre um tema absolutamente central para o desenvolvimento econômico do país, né? A gente tem discutido bastante, acompanhei aqui desde o início do dia, a gente tem falado bastante de IA, né, de postes, de vários temas aqui que convergem com o nosso painel, porque nós sabemos, né, que sem esse investimento, sem a infraestrutura, nada disso vai ser possível. Então, é um dos pontos que eu acho de grande relevância aqui a gente debater sobre essa questão do desenvolvimento. Até porque o Brasil ele tem ativos extremamente competitivos, se a gente for analisar, né, a gente tem um mercado consumidor robusto, a gente tem uma matriz energética relevante para sustentar essa questão da infraestrutura, e a gente também tem um potencial aqui geográfico que eu diria que é bastante estratégico quando a gente olha numa visão mais global. E a capacidade de expansão aqui, que é muito relevante também. Mas, ao mesmo tempo, contrapondo esses pontos, a gente também tem vários desafios. Destaco aqui alguns deles, como a questão da coordenação entre as políticas públicas, é um dos pontos que a gente tem que observar aqui. A gente também tem o ponto de pressão aqui sobre as crescentes dúvidas aí sobre segurança digital e proteção de dados, tem várias discussões nesse sentido, e a segurança regulatória e a previsibilidade para investimentos de longo prazo, né? As empresas elas acabam olhando aqui para o nosso país, bom, eu vou investir, mas eu vou ter retorno quando, né? Essa é uma grande preocupação. E o investimento intensivo em infraestrutura, ele exige previsibilidade,
estabilidade regulatória e também essa visão estratégica que eu mencionei. Eu acho que aqui no nosso painel a gente tem uma grande vantagem, que a gente está com um time bastante equilibrado, né? A gente tem governo, regulador e o setor privado para debater esses pontos, eu acho bem relevante. E aí eu queria agradecer a presença de vocês, acho que o Juscelino está vindo em breve, que me falaram que ele está chegando. Ó, Juscelino, pode subir. O Juscelino Filho, que é deputado federal, presidente da Frente Parlamentar de Telecomunicações e Serviços Digitais. Quero agradecer a presença de vocês. Bom, eu vou iniciar aqui o painel, no primeiro bloco, começando aqui pelo Hermano, que a gente tem, como eu estava dizendo, né, é fundamental compreender, né, como o governo federal está estruturando essa visão estratégica de posicionar o Brasil num cenário global de transformação digital. E aí, Hermano, pegando esse gancho, queria fazer algumas perguntas. Como o Minicom está estruturando a política para investimentos em infraestrutura de dados e como ela dialoga com as políticas de ampliação de conectividade? Vou aproveitar essa pergunta e tecer mais duas, que eu acho que tem muita relação. Quais são as prioridades e quais são as principais preocupações do Minicom nessas políticas? E como está sendo a coordenação do Minicom com o Congresso e demais órgãos do Executivo para desenvolvimento destas políticas? Olá, obrigado, Tamara. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar os companheiros de painel, nosso deputado ministro Juscelino, conselheiro Edson, o Girassoli, todos vocês aqui. Você fez as 3 perguntas, né? Já imaginando que não vai dar tempo de voltar. Então, tá. Eu vou calcular meu tempo aqui, dividir por 4 ali, aqueles 53 minutos. Mas, sim, tentando ser de forma mais direta possível, como você disse, o objetivo que a gente tem, primeiro, claro, que é tirar a burocracia, dar ajuda do Estado para os locais onde a conta não fecha, como você trouxe, o Brasil, em que pese todas essas vantagens que a gente tem uma dificuldade de renda per capita, dificuldade técnica de levar para regiões remotas no Brasil. E, sobretudo, também o que você falou que é importante, né, que as políticas públicas têm que conversar entre si. Essa questão, de fato, a gente vê historicamente, as políticas todas trazem benefícios para a população, então são importantes, mas o que a gente viu, eu até falei no primeiro evento, né, quando eu entrei como secretário, que a gente, de fato, precisava coordenar, porque toda política é importante, mas, às vezes, a gente tem um recurso que a gente pode investir e ter mais resultado em outra política se a gente conseguir ver o plano todo estruturado. Tá? E, para isso, então, o que é que nós estamos fazendo agora, prestes a divulgar, né, ainda nesse semestre, que é o Plano Nacional de Inclusão Digital, que ele visa fazer justamente isso, colocar de maneira bem estruturada e conjunta todas as políticas públicas relacionadas à inclusão digital, para que a gente possa justamente saber, né, primeiro, tendo qualquer recurso, quais são os projetos que existem demandados pela nossa sociedade de inclusão digital, em que projeto, a gente aplicando o recurso, a gente vai ter mais retorno para a população. Então, o Plano Nacional de Inclusão Digital é isso. Né? A Anatel já tem, historicamente, o que a gente chama de PERT, né, que é Plano Estruturante de Rede de Telecomunicações, que via a parte de infraestrutura, né, só que o Plano Nacional de Inclusão Digital ele vê todos os eixos da conectividade significativa. Então, infraestrutura, letramento digital, demanda também, né? Ou seja, como a gente consegue, aquelas pessoas que têm infraestrutura disponível, mas não conseguem pagar por elas, como a gente consegue viabilizar isso. Saiu até uma notícia, semana passada, que me procuraram muito, né, o Ferrari aqui, os dirigentes prestadores, que a gente falava sobre como viabilizar essa demanda, né? Talvez por meio de voucher. E a parte de segurança também. Então, são esses eixos todos. O PNID está hoje numa situação que a gente teve ontem uma devolutiva da Casa Civil, então a gente está prestes a enviar para o ministro, ele tem 45 dias para tornar público o relatório do PNID,
e a gente está trabalhando com a Casa Civil também para que saia o decreto presidencial que publique o plano. Mas, assim, basicamente, então, o Plano Nacional de Inclusão Digital ele vai mostrar de maneira estruturada tudo relacionado à inclusão digital que o Brasil precisa fazer nos próximos 5, 10 anos, né, para conseguir, vamos dizer, suprir essa lacuna, esse gap de inclusão que nossa população tem. Paralelo a isso, é o que o PNID não vê, porque o PNID entra em inclusão, mas ele não entra naquela questão do que a gente já tem infraestrutura, que está média, intermediária para o avançado, né? Então, um exemplo clássico, letramento digital. Então, no PNID, a gente quer levar letramento para os brasileiros e brasileiras que estão abaixo do nível básico, que não tem nem o básico ou o intermediário, que para nossa surpresa, né, quando a gente começou a estudar esse tema, cerca de 70% da população brasileira não tem nem um nível básico nas principais eixos de habilidade digital, né, sobretudo no eixo de segurança, na segurança de ter o discernimento, né, de utilizar a conectividade de maneira segura e não estar sujeito, por exemplo, a golpes e fraudes. Então, a gente tem essa lacuna de 70% da população que não tem o básico. Do básico para o intermediário vai estar no PNID, mas é bom deixar claro o que é que não vai estar, né? Então, para treinar a pessoa do intermediário para o avançado, o PNID não engloba. Da mesma maneira, o PNID também não engloba, por exemplo, coberturas em rodovias, porque não é uma questão relacionada à inclusão digital, como data center e cabos submarinos, tá? Então, por isso que, complementando o Plano Nacional de Inclusão Digital, PNID, a gente está trabalhando nessas 3 políticas, que é o Plano Nacional de Cabos Submarinos, Plano Nacional de Data Center e a política também nacional de conectividade. Desculpa, os 3 são políticas nacionais. Eu falei plano, mas o PNID, que é um plano, os 3 são políticas nacionais de cabos, data centers e conectividade em rodovias, tá? Então, é basicamente assim que a gente está estruturando. Você já fez as 3 perguntas juntas, mas eu acho que é bom eu quebrar um pouquinho, para não ficar muito longa a resposta, mas nossa prioridade nessas políticas para trazer, a gente quer, na de cabo submarino, reduzir a burocracia, sobretudo no licenciamento, facilitar o licenciamento das empresas, principalmente para fazer reparo de cabo. Hoje, quando o cabo submarino rompe, as empresas enfrentam muita dificuldade de burocracia do Estado, de conseguir consertar um cabo, e a gente fica com essa infraestrutura em colapso, né, por algum tempo, quando acontece. A gente quer também viabilizar a construção de um cabo costeiro no Brasil, sobre cabo submarino. Para data center, nossa prioridade é conseguir espalhar mais, fazer um cinturão de edge data center de borda no Brasil, essa é a prioridade principal, além de tornar a data center uma infraestrutura crítica também, de maneira que ele possa receber toda a segurança, né, das Forças Armadas, por ser assim uma infraestrutura crítica, e na conectividade de rodovias, a levar aí, pelo menos dobrar, aumentar em 100% a cobertura de rodovias no Brasil que a gente tem hoje. Então, resumidamente, acho que esse é o plano estruturado aí. Questões de políticas que o mercado aí já demanda há muito tempo e que a gente planeja, então, com essas 4 políticas, pavimentar aí para os próximos 10 anos, né, um plano completo aí de evolução da infraestrutura digital do nosso país. Legal. Eu acho que só ficou faltando uma parte ali de como que a gente está coordenando isso com o Congresso, né? Como que vocês estão tendo essa interação para que essa política saia aí do papel e a gente consiga, de fato, implementar. É verdade, eu tinha deixado para depois, para não ficar muito longa, mas... Quer que eu já responda logo? Já, então, vamos lá. por favor. A política de cabos submarinos, de fato, tem no Congresso uma iniciativa, um projeto de lei em andamento lá de autoria do deputado Davi Soares, que está em andamento. Teve até o relator, essa semana, publicou seu relatório, e a gente está em tratativas com ele, que a ideia é que a gente precisa lançar um projeto de lei vindo do Executivo, porque tem uma parte lá no nossa proposta que define balcões únicos de licenciamento, que é uma grande demanda do setor, né? Em vez de uma empresa que vai pedir licenciamento vai ter que pedir a 10 órgãos diferentes, a gente quer um balcão único no nível federal, um estadual e um municipal, porque não dá para ser também, tem que ser por esfera, né? E a gente está definindo nessa política quem que é o balcão único federal, tá? Ou seja, a demandante vai entrar só nesse órgão, esse órgão vai interagir com todos os outros. E, por isso, não pode vir uma iniciativa do Legislativo.
tem que ser do Executivo. Então, teria o vício de iniciativa da proposta que está lá. Então, viria uma proposta do Executivo, mas com a ideia já de conversado para que a gente possa pensar, né, com o projeto que já está lá e andar junto. Data Center tem um Redata, então, o que a gente tem precisa mudar de lei, estamos colocando como emendas no Redata, né, com apoio do deputado Juscelino aqui, em todos esses 3, na verdade. Então, por exemplo, lá a gente colocou uma emenda para permitir que o investimento do Redata, todo aquele benefício fiscal e tributário que tem lá, seja permitido também, não apenas para data centers novos, mas para o retrofit de data centers, ou seja, né, data centers existentes que vão evoluir, a gente permita que eles também tenham os benefícios tributários, entre outras coisas. E para o Plano Nacional de Inclusão Digital, até semana passada não tinha nenhum conflito ali com o Congresso, mas sei que vocês acompanharam, teve uma votação lá na primeira comissão, foi aprovado também um projeto de lei para o plano, criando o Plano Nacional de Inclusão Digital, que é esse plano que a gente vai lançar, como eu falei, a gente quer lançar até o mês que vem também, junto com o de cabos, né? A Política Nacional de Cabos, o Plano Nacional de Inclusão Digital, os 2 ainda nesse semestre, e o Plano Nacional Data Center, a gente tem a meta aí para fazer no 3º trimestre, tá? Tentando adiantar, mas com essa meta. Então, a gente está discutindo com o Congresso, como falei, muito o de cabos e data center, e agora vamos ter que começar a discutir o Plano Nacional de Inclusão Digital, porque semana passada foi a primeira comissão, ainda tem que passar por mais 2 comissões, o deputado Juscelino pode falar melhor, mais 2 comissões, depois voltar ainda no plenário. Eles estão lá no começo, a gente está aqui mais avançado, mas a gente vai começar essas tratativas também sobre esse PNID, tá bom? Perfeito. Aproveitando o gancho aqui, eu vou puxar o Juscelino para fazer algumas perguntas para ele, que eu acho que vai complementar, talvez trazer uma visão também aí do Congresso e do Legislativo sobre esses pontos, né? Quais as prioridades da frente de relação às políticas para os data centers e cabos submarinos, tão essenciais aqui, que nós sabemos, né, para a infraestrutura digital? E aí, emendando, vou juntar 2 só, tá? Não vou juntar as 3 de uma vez, que eu fiz com ele, isso ficou difícil, né, irmão? Desculpa. É possível pensar em estratégias para fazer com que a matéria ela avance aí para o Senado? Bom, boa tarde a todos. Agradeço, Tamara, as questões, cumprimentar aqui o Hermano, o conselheiro Edson, o Mário Gilassoli, é um prazer participar desse painel com vocês. Antes de entrar nas respostas das questões, e aproveitando o gancho do tema do nosso painel, que é justamente o foco em dos investimentos em infraestrutura digital, é importante colocar como que a gente enxerga todo esse ecossistema, né? Até porque nós enxergamos que infraestrutura digital, a gente constrói ela justamente começando do começo. No Brasil, a gente tem o hábito de começar do meio, tá? Então, talvez esse é o momento para poder a gente refletir tudo isso, que infraestrutura digital a gente se constrói por camadas. Então, olhando aqui a camada 1, que é justamente uma camada onde se fala de acesso a redes, de redes urbanas, redes terrestres, redes rurais, redes urbanas. Uma outra camada que trata de redes de transportes, dos backbones, das redes de alta capacidade. Uma terceira camada que justamente chega nesse tema das energias renováveis, de armazenamento de dados, de data centers. Depois pode-se pensar justamente em fomentar, né, benefícios para todo esse ecossistema. E, por último, muito importante se falar de soberania digital e de transmissão dos nossos dados para o mundo, ou seja, de saída para os nossos dados para o mundo, que é através dos cabos submarinos. Quando a gente fala de data center, já entrando aqui nas questões, todas essas camadas aqui que eu citei, antes de entrar na sua resposta, é importante dizer que todas essas camadas estão com matérias importantes, relevantes, tramitando no Congresso Nacional. Todas elas, tá? Desde a camada básica do acesso à rede rural e urbana, que tem conexão diretamente, por exemplo, à renovação do FUST, que é um importante instrumento, nosso fundo, que no seu nome já diz tudo, Fundo de Universalização, ou seja, ele tem que ser usado para universalizar,
para poder dar acesso a todos, né? Então, tem lá um PL que trata disso, da nossa renovação, para a gente poder manter, continuar com esses investimentos garantidos por esse fundo, até na última camada, como acabou de citar aqui o nosso secretário Armando, sobre o Plano Nacional de Cabos Submarinos, que nós temos que ter uma visão nacional de soberania estratégica para que a gente possa descentralizar, para que a gente possa reposicionar. E a gente sabe muito bem que aonde tem cabo submarino hoje, né, é um atrativo importante para a implantação de data center, que é onde vai ter o armazenamento dessas informações, né. Hoje, no Congresso Nacional, tramita o Redata, que é um projeto que tem essa missão justamente de antecipar para esse momento, né, uma coisa que já é até prevista na reforma tributária, zerar esses tributos, né, para importação de equipamentos e a gente poder incentivar investimentos ainda esse ano em data centers. Mas se a gente não olhar o ecossistema como um todo, nós vamos estar incentivando botar data center no mesmo lugar que já tem. Hoje nós temos 93% de potencial de fontes renováveis de energia. Temos um potencial gigante na região nordeste do Brasil, com eólicas, com solar. Temos energia no centro-oeste brasileiro, onde o agronegócio nosso cresce numa velocidade absurda e necessitando cada vez mais de infraestrutura de rede, cada vez mais da presença de todo o ecossistema, como eu falei, da última milha até chegar às redes de transporte, até ter centro de armazenamento, né? Então, a gente precisa olhar para essas duas camadas, essa que trata do armazenamento de dados, essa que trata de posicionar realmente o Brasil como grande hub global para armazenamento de dados, como também essa última camada, onde envolve muito soberania nacional. É importante que os nossos dados, né, sejam processados e transmitidos daqui para o mundo, e não lá de Miami ou de outro lugar no mundo, como acontece, né? Então, a gente tem tudo para fazer isso dar certo. Nós temos hoje um governo que enxerga dessa forma, como falou aqui o conselheiro, o secretário Hermano, de várias políticas nacionais que estão estruturadas ou em andamento, dentre elas a maior de todas, que é a Política Nacional de Inclusão Digital, mas outras políticas pontuais, como a do caso dos cabos submarinos e outras, que o governo dá o direcionamento, dá as diretrizes, né, para que o setor se organize como um todo, a agência, com o papel dela, faça toda essa regulação, e nós, no Congresso Nacional, através da nossa frente, vamos estar buscando atuar de forma cirúrgica nessas matérias que têm um impacto em cada uma dessas camadas para a gente poder avançar juntos em todas elas, porque não adianta nós termos cabos submarinos em vários estados do Brasil, grandes data centers, se a gente não tiver justamente essa grande rede de transporte, de rede de alta capacidade, não tiver chegando na última milha também, né, essa infraestrutura para que o nosso agronegócio esteja conectado, para que a pessoa lá na escola rural tenha acesso, para que o homem do agricultor também, da pequena comunidade, tenha acesso. Então, essa é a nossa visão, tá, em relação a esses dois pontos. Acho que no Congresso a gente tem muito a contribuir, como eu disse, em cada uma delas aqui, dessas camadas, eu poderia estar citando várias matérias, tá, que podem estar ajudando. Hoje mesmo a gente vai estar votando, daqui a pouco vou sair daqui para a Câmara para votar a urgência do projeto 3220, que sou relator, lá, que trata do compartilhamento de infraestrutura, o tema dos postes, né, que é um tema muito caro e muito relevante para a construção de rede. E todos vocês sabem disso, né? A luta que a gente já vem travando sobre anos, né? Eu, há pouco tempo, abracei essa causa junto com o setor e pretendo dar essa nossa contribuição lá no Congresso Nacional. Excelente. E a gente acompanha de perto essas ações, inclusive a questão dos PLs que estão em votação, porque a gente atende também os nossos clientes, né, do setor privado, inclusive até cumprimentar aqui os nossos, que tem vários clientes aqui que a gente encontrou hoje,
E é muito importante isso para as empresas também, porque o investidor ele não olha só, né, as ações, eles também estão preocupados com o timing, quando isso vai realmente, de fato, acontecer, para eles poderem investir cada vez mais aqui no Brasil, né? E aí, aproveitando a nossa conversa, eu queria passar aqui para o Edson, para fazer uma pergunta para ele. Como que o regulador avalia a agenda diante dos desafios que a gente tem visto aí de serviços digitais? Olá, boa tarde a todos. Parabéns aos organizadores. Plateia lotada, gente bonita e inteligente, todo mundo aqui presente. O deputado Juscelino Filho, o secretário Hermano, nosso amigo Mário, quem tem um diálogo muito positivo. A gente estava até discutindo isso, né? Existe uma discussão muito forte de que infraestrutura de dados e infraestrutura de conectividade. E, às vezes, a gente pensa disso de forma apartada, mas é difícil imaginar quando você vai para um ponto que é extremamente relevante, que está na ordem do dia, que é uma discussão sobre cibersegurança. A gente tem falado muito, acho que se falou muito hoje, sobre inteligência artificial, mas eu também tenho uma visão que precisa ser reforçada, eu não vejo tanto ser falado, se discutir inteligência artificial e, ao mesmo tempo, você não discutir cibersegurança, eu acho muito perigoso, porque a IA é extremamente relevante. Eu não sou adepto a uma regulação ex ante de forma incisiva. A gente está vendo aí exemplos da Europa, onde está tendo uma revisão. O ano passado eu estive lá fora, o Omnibus Digital, onde está sendo revisto toda essa regulação extremamente rígida, vamos dizer assim, um punhado de regulações esparsas, e agora está indo numa linha de otimização e redução e simplificação. Mas, quando você olha para a IA e começa a discutir inteligência artificial e você não discute cibersegurança, eu acho isso extremamente perigoso. Porque a IA, ela, do mesmo jeito que ela vai potencializar o desenvolvimento econômico, ela também vai potencializar os riscos de cibersegurança. Então, eu acredito que esse PL de cibersegurança, no contexto do mercado digital, da economia digital, é extremamente relevante. Eu acho que esse é o ponto que gostaria de trazer aqui hoje. Em especial, eu tive uma conversa em Las Vegas com o relator do PL de mercados digitais, e a gente vê que isso ainda não foi entendido. Se fala muito em mercado digital, economia digital, e parece que a Anatel ela fica, às vezes, um pouco esquecida, porque se fala muito na Anatel num conceito de infraestrutura de telecom, infraestrutura de conectividade. E a gente vê esse exemplo nesse PL de mercados digitais. Assim, não é uma crítica aberta, mas é uma crítica propositiva. Porque como é que você vai tratar do mercado digital e você não está dialogando com a agência reguladora que cuida da infraestrutura de telecom? Onde é que fica a margem, a borda, vamos dizer, a divisão, onde é que começa dados, onde é que começa a infraestrutura de rede? No momento que você tem uma sensibilidade na infraestrutura de rede, você vai afetar a infraestrutura de dados, e vice-versa. Então, esse marco de cibersegurança, assim como um PL de mercado digital, tem que estar envolvido com a infraestrutura de telecom, que hoje a Anatel tem a liderança. A gente tem uma solidez muito forte. Desde 2008, nós já tratamos sobre cibersegurança. Nós tivemos um ataque em 2008 de um roteador em Sorocaba, e a Anatel agiu de forma muito rápida e muito efetiva. Já tiveram outros ataques em 2010, onde tinha uma falha no fabricante, a Anatel interviu e trouxe essa solução. Então, esse assunto de cibersegurança ele é extremamente relevante, em especial porque hoje nós somos o segundo país do mundo mais atacado. Ataques de cibersegurança hoje já tem mais de 2 trilhões de prejuízo. E quando você não tem um marco de cibersegurança sólido, quem é que paga essa conta? É a população. Porque se você não tem, e é outro vácuo também que existe aqui, responsabilização. No momento que tem um ataque de cibersegurança, quem é o responsável? Então, isso gera um mais contencioso, mais discussão, mas, no final, a matriz de risco hoje ela está toda alocada na população. Então, essa discussão de mercado digital ela passa por vários setores, ou por várias discussões, pelo mercado digitais, mas é de extrema relevância essa discussão sobre cibersegurança. Inclusive, um outro ponto que estava ontem discutindo é 70% das empresas não têm seguro contra ataques cibernéticos. Então, isso mostra o quão, no momento que a gente não tem um marco regulatório, uma legislação sólida, a gente não vai ter uma sinalização para o mercado, nem para a população, de que nós temos, na verdade, um arcabouço que vai proteger não só entidades públicas, mas também entidades privadas e a população na ponta final. Nada de fazer uma regulação
ex ante pesada, acho que um baseado em risco, como se tem feito na Europa, tem vários exemplos. O mercado financeiro brasileiro também tem uma regulação muito forte. Até entrando um pouco mais no detalhe dessa regulação de cibersegurança, que eu acho que ela é transversal, assim como a Anatel hoje se tornou transversal, porque ela afeta todo o setor, é de fazer um marco regulatório que traga segurança jurídica e baseado em risco, e, principalmente, que saiba dividir. Hoje, na Europa, tem entidades essenciais, ela tem obrigações ex ante. A maioria, o resto são export, para você que faça um desenvolvimento. Então, essa discussão, e também que tem uma clara normatização de responsabilização objetiva e subjetiva, para que, mais uma vez, a gente não tenha uma discussão que leve para o judiciário e gere segurança jurídica para quem está investindo aqui no país. E nas outras perguntas a gente avança um pouco mais nesses temas. Excelente. Esse ponto que você trouxe de cibersegurança é um ponto que a gente acompanha de perto lá na KPMG, né? A gente ajuda muitas vezes clientes que sofrem problemas porque são atacados, roubam as contas e tem aquela parte da chantagem. Não é algo simples, mas é algo que acontece, né, em algumas empresas, e esse ponto do seguro é um ponto muito importante, porque as empresas, além de implementar controles, né, para evitar que isso aconteça, também é importante pensar num seguro, porque cada vez mais os criminosos eles estão mais hábeis ali para conseguir burlar os sistemas e burlar os controles que as empresas implementam, né? A gente tem que sempre pensar, sempre olhar, tentar imaginar um passo à frente para poder implementar esses controles no nível ali adequado e evitar que isso aconteça. E aí, aproveitando aqui que a gente está falando de empresas também, a gente vai para o setor privado. Vou fazer uma pergunta para o Mário. Que como o setor de telecomunicações é afetado por políticas de infraestrutura de dados, como data centers, IA, por exemplo? Boa tarde, antes de tudo, boa tarde a todos e cumprimento esse painel. Agradeço muito de ter sido convidado nesse painel com o deputado presidente Juscelino, conselheiro Edson, secretário Hermano, com os quais mantemos um diálogo constante exatamente sobre essas temáticas. Ora, a pergunta é, obviamente, de uma abrangência cibernética, diria quase, não? No sentido que nós vivemos completamente uma imersão no mundo dos dados, em tudo o que isso significa em termos de infraestruturas físicas e infraestruturas lógicas. Mas isso parte, eu acho, de uma premissa, que a inteligência artificial é uma daquelas coisas que em literatura chamam de GPT, que não é GPT, chat GPT, é uma General Purpose Technology, ou seja, é uma tecnologia de propósito geral. O que significa? É uma daquelas tecnologias como a ferrovia, eletricidade, que tem um antes e um depois. E normalmente você tem a memória do antes, mas perde a lógica de como era a vida antes, não? Eu estava brincando com o meu grande amigo Pedro Rogero aqui ontem, dizia, todo mundo se lembra que namorou sem celular e sem WhatsApp, mas não se lembra como. Não, ecco, essa é uma tecnologia de propósito geral, quando você não se lembra mais como fez algumas coisas. E a inteligência artificial, por ter esse propósito geral, impõe políticas de propósito geral. É por isso que em um movimento, em um momento de transição, mais que um regulamento, mais que uma lei, mais que um movimento regulatório específico, aí a gente tem que estruturar, nesse sentido, a iniciativa do deputado Juscelino, exatamente condizente com o momento, uma frente. Ou seja, nós temos que colocar uma frente de reflexões integradas para tratar de tudo isso que essa tecnologia de propósito geral nos traz. Evidentemente, dentro das empresas, nós estamos fazendo exatamente o mesmo percurso. Nós, dentro das empresas, nascemos e crescemos com determinados processos. Existem processos analógicos que você pode digitalizar para se tornar mais eficiente, mas a grande maioria dos processos no mundo da inteligência artificial a gente nem conhece. Não? É uma mudança cultural. Frequentemente se fala a inteligência artificial vai gerar um grande movimento de eficiência.
sem dúvida, no médio prazo, mas no curtíssimo prazo, na verdade, nós estamos tendo um esforço de ter uma empresa que roda na forma tradicional, porque, na verdade, o carro anda, etc. E estamos, mano a mano, colocando uma outra empresa do lado com um investimento em uma nova cultura digamos, ultra digital de inteligência artificial que a gente ainda não conhece. Então, por incrível que pareça, num primeiro momento, os esforços são duplicados para depois atingir a maior eficiência possível no médio prazo. É um pouco o que estava comentando, do ponto de vista das redes, a CTO Andrea, CTO da Ericsson. A um certo ponto, mas na verdade já é assim, as redes vão se deparar com uma conectividade normal e uma conectividade crítica. Essa conectividade crítica é aquela que conseguirá fazer de forma que as redes não sejam mais, na verdade nunca foram, mas na verdade foram consideradas por conceitos tipo neutralidade como tubos. A rede não é um tubo, a rede é planejamento, é performance, é entrega, é solução construída em cima de um determinado negócio, uma determinada solução. Isso significa que também algumas definições regulatórias e de política pública nesse novo ambiente precisam ser revisitadas. De outra forma, a gente terá uma tecnologia que avança e uma regulamentação que, de alguma forma, fica atrás. Mas esse é o debate que estamos tendo de forma muito produtiva exatamente nesses meses e nos últimos anos. Mário, eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta. Que lições aprendidas nas últimas décadas de regulação do setor de telecomunicações pode nos ajudar a ter um ambiente regulatório mais saudável no ecossistema digital? Temos só 24 minutos e outros interventos. Isso aqui é uma tese de doutorado, mas em síntese, o que aprendemos desses últimos, que na verdade são também as primeiras décadas de regulação, porque a disciplina é muito jovem. Ao meu ponto de vista é que não existe uma teoria geral da regulamentação. Ou seja, não existe aquela ilusão, que tudo é uma ilusão europeia, que possa existir uma disciplina independente feita de atores independentes como podemos dizer, com um mecanismo quase físico de ação-reação. A regulamentação é uma grande arquitetura de implementação de política pública. E o Brasil foi muito feliz em não desacoplar as duas coisas nunca. A Europa desacoplou e criou um desastre industrial que está na frente de todo mundo. Agora, é evidente que, mesmo com esta ancoragem na política pública, o que eu vejo, a regulamentação pode correr alguns riscos. Não? Eu vejo 3 riscos, basicamente, não? Aqui nessas últimas décadas. O primeiro risco é a dosagem, ou seja, o risco de entrar com, como podemos dizer, com determinadas condições artificiais de mercado, de concorrência. Tem um provedor regional que estava reclamando na imprensa esta semana de dumping concorrencial. Eu estou mais preocupado do doping regulatório que do dumping concorrencial, quando a medida extrapola um pouco o objetivo e, sobretudo, as condições de mercado se tornam insustentáveis no médio prazo. Isso gera um problema que alguém tem que resolver. A segunda coisa, termino rapidamente, é sinalizar para o mercado alguns avanços e depois correr o risco de voltar atrás. Hoje foi já comentado, compartilhamento de infraestrutura, renovação de espectro, eram temas que a gente considerava pacificados, mas a gente tem que trabalhar ainda um pouco mais para esta pacificação. E a terceira, na verdade, é um pouco o que falamos. O ecossistema, falou perfeitamente o presidente Juscelino, digital tem que ser enxergado como um todo. Então, chama um pouco de sinéddoque regulatório. Imaginar de regular uma parte do ecossistema, telecom, para alcançar as distorções eventuais do todo, isso aqui talvez não seja um andamento. Mas esse tema é mais institucional. Eu sou da ideia, e termino, que a agência hoje tem que ser equipada com todos os poderes de diagnóstico que abrange toda a cadeia, fim a fim do ecossistema digital. Alternativamente, terá poucos instrumentos para entrar de forma competente e entender
onde é que os gargalos, os riscos dos gargalos persistem. É o ciclo do setor de telecom, né? Adaptação, regulação, é um ciclo que nunca ele acaba e depois começa de novo. Sempre tem esses pontos. Vou voltar aqui para o Edson para perguntar de que maneira ela pode desempenhar um papel mais relevante e contribuir para um ecossistema digital mais saudável. Acho que foi um pouco que o Mário falou, e eu sinto muita dificuldade, e isso já falei em outros fóruns, é de você tratar, né, o ecossistema digital de forma apartada, sem a Anatel estar ali sentada à cadeira. Acho que a integração de reguladores, a gente conversar, a Anatel, a NPD e, quem sabe, no máximo, um CADE como o regulador desse ecossistema digital, é uma condição sine qua non. Inclusive, mais uma vez, eu tive uma conversa de que, ainda que esse PL de mercados digitais ele avance de forma efetiva, é preciso, no mínimo, de que a Anatel esteja sentada numa Câmara interagências, mas que ela participe dessas decisões, porque essa visão, que eu acho que o Mário trouxe um pouco, né, idealizadora, fora da realidade de que o ecossistema digital, existe uma camada digital e se separa da camada física, isso não é efetivo no mundo real. Você vê que, variadamente, a gente tem participado de algumas discussões, e isso gera também algumas discussões, às vezes, de que será que a Anatel tem competência para isso? Porque nós temos assim um objetivo primeiro, e tem um objetivo direto da Anatel, que é a proteção da rede de telecomunicações e infraestrutura. Mas, a partir do momento que qualquer agente comece a afetar ou tenha que lidar com também o setor de infraestrutura, telecom e conectividade, nós temos um objetivo indireto. E isso está muito consolidado, sendo um pouco juridiquês aqui, né, na teoria dos poderes implícitos. Então, acho que a Anatel tem muito a contribuir. Nós somos a primeira agência reguladora do país. Nós temos capilaridade no Brasil todo. Temos processo, governança, equipe, que, na verdade, exporta para toda a esplanada. Se você for ver, acho que todo ministério tem algum servidor cedido da Anatel, né, invariavelmente, e que não vejo uma agência que tenha a maturidade regulatória que a Anatel tem hoje. A gente respeita que tem que ter os outros espaços. Acho que esse é um receio até normal e maduro de que se não concentre, né, a regulação do ecossistema digital todo em uma agência só, por exemplo, se fosse somente a Anatel. A gente compreende isso, mas também, ao mesmo tempo, eu não compreendo, e no momento de que a Anatel não senta à mesa quando se for discutir qualquer discussão que se afete a esse ecossistema digital, a economia digital, porque ela é parte indissociável desse tema. A gente tem um caso emblemático, que eu sou relator, que é essa discussão, né, entre grandes usuários e infraestrutura de telecom. Isso já é uma prova viva, real, de que a gente tem que ter um diálogo entre essas duas camadas. A gente está sendo feito esse diálogo, inclusive a Baixada Americana teve conosco semana passada, e a gente foi mostrar ele que o quão ampla é a Anatel, o que a Anatel já fez, o que a Anatel quer fazer, numa visão de diálogo e de, vamos dizer assim, construção mediante cooperação. Nada de regulação abrupta. Então, eu acredito que, no ponto de vista da Anatel, é esse, e acho que não vai ter mais tempo, mas acredito também que a Anatel, sem querer vender o peixe, mas que tem que vender um pouco, estava brincando isso lá fora, acho que a Anatel também tem que se colocar, já está colocada, não por nós, mas pelo Conselho Nacional de Cibersegurança, de ser a Agência Nacional de Cibersegurança, né, no nosso país, de uma forma de coordenação. Inclusive, já tiveram discussões de que ela seria uma agência, uma autoridade nacional, e regularia isso de forma ampla. Eu penso que poderia ponderar em replicar o modelo da IA, uma autoridade nacional com as diretrizes gerais sendo a Anatel e também resguardando algumas competências de cibersegurança dos demais atores setoriais. Isso, inclusive, foi um ponto de conversa com o Banco Central e as outras agências. Estive conversando com a ANAC, com a ANEEL. Se você for ver, as agências reguladoras elas não têm nenhum tipo de regulação no ponto de vista de cibersegurança. Isso não é uma crítica. Eu acho que é questão de maturidade da discussão. Então, a partir do momento que você tem uma autoridade que constrói esse ambiente e você constrói, vamos dizer assim, as premissas, isso vai ser desenvolvido nas demais agências reguladoras. Então, acho que a contribuição na Anatel já tem sido feita, acho que precisa ampliar no PL de mercados digitais e nós estamos prontos para, com a decisão política, abranger essa competência da cibersegurança no país. Excelente, Hermano. E tirando esse ponto aqui, Edson, desculpa,
trazendo até o seu ponto sobre a importância da Anatel, que ela está mais madura quando a gente compara com as demais agências, a gente faz alguns trabalhos e as demais agências elas têm mesmo essa posição de usar a Anatel como exemplo ali para várias ações que eles estão executando. Então, isso é nítido até para nós aqui, acompanhando o mercado no setor regulado como um todo, né? E eu quero aproveitar e fazer uma pergunta aqui para o Juscelino. Tem um consenso, né, nos setores econômicos sobre a importância aí do Redata e o avanço das políticas nesse sentido. Ainda assim, né, na avaliação geral, a gente tem acompanhado, tem sido lento. O que você tem a dizer sobre esses pontos? Bom, Tamara, todos nós corroboramos da importância do projeto do Redata, como já foi dito, foi inclusive editado uma medida provisória pelo governo federal. Então, enquanto ela estava em vigência, né, como ela não foi votada por o objetivo de uma constituição política, foi alternada por um projeto de lei, apresentada no tempo pelo líder do governo na Câmara, o deputado Zé Guimarães, que hoje é ministro da SRI. O governo colocou como uma das matérias prioritárias, como eu disse, antecipar esses benefícios fiscais para esse ano, que já estão previstos para 2027 em diante. E a Câmara dos Deputados, prontamente, sobre a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro, votou a matéria, né? A matéria está no Senado Federal, aguardando tramitação. Nós, como frente parlamentar mista, composta por deputados e senadores, a gente vem mantendo o diálogo no Senado Federal. Eu mesmo já tratei pessoalmente sobre esse tema com o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre. A gente vem acompanhando a agenda dentro do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, que vem passando, principalmente no Senado, por um momento político, digamos que um pouco conturbado, né? E que, de alguma forma, acaba impactando não só nesse projeto, mas em várias outras matérias que também são de extrema relevância e importância, que estão lá para poder, aguardando ser apreciada, né? Então, nós temos esperança de que, em breve, a gente possa destravar essa pauta no Senado. Como eu disse, não só eu, mas todos os senadores que atuam mais fortemente, diretamente, através da nossa frente, como, por exemplo, o vice-presidente da frente, que é o vice-presidente do Senado Federal, o senador Eduardo Gomes, que estava aqui na abertura comigo, e outros senadores também vêm defendendo, né, a importância da gente poder estar retomando esse diálogo, né, e apreciando, votando esse projeto logo no Senado Federal. Perfeito. A gente ainda tem alguns minutos, eu vou voltar aqui para o Hermano. Hermano, se quiser colocar as suas pontuações finais aqui para o painel, acho que a gente vai dividir assim o tempo para cada um falar um pouquinho sobre esses pontos que a gente discutiu até o momento. Tá bom, Tamara, obrigado. Estava aqui imaginando o que é que você ia me perguntar, né? Porque você já gastou todas as perguntas. Gastei a folha, logo mas no início. a gente só tem mais 12 minutos. Fiquei tentando adivinhar aqui o que é que vinha, mas vamos lá. Considerações finais. Eu acho que eu queria trazer aqui a importância, né, do apoio do setor de todos que estão aqui, para a gente conseguir agora ter aí essa corrida final aí para conseguir aprovar essas políticas, né? Eu falei aqui dessas 3 políticas principais. A gente sabe o desafio, né, que é conseguir fazer num ano como esse. Normalmente, fazer 3 políticas dessas em um ano só já é muito difícil, ainda mais um ano como esse, que é um ano de eleições, né? Então, a gente sabe que assim, um objetivo muito ousado, inclusive recebendo associações de outros países. Esses dias, a Associação Americana, já centenária, que tem mais de um século, primeira no mundo da parte de eletroeletrônica, estava aqui com o presidente, quando a gente falou dos planos, ele disse, isso aí é plano para o próximo governo? Como é que é? Disse, não, é para esse ano. Ele disse, nossa, vocês são otimistas, né? Mas, no fundo, a gente acredita nisso, porque a gente está construindo, não de agora, a gente quer lançar agora, mas está construindo essa política aí, o ano passado inteiro, essas 3. Mas a gente precisa muito do apoio, tanto do Legislativo, como a gente tem falado muito aqui com o deputado Juscelino, toda a frente parlamentar, como também do setor, porque o setor clama essas 3 políticas que eu falei, né, cabos, data center, o próprio plano de inclusão digital, há mais de década por isso, né? Então, eu estava no evento esses dias, eu falei, olha,
a Política Nacional Data Center já tem 12 anos, porque teve uma minuta que rodou já, né, para aprovação no governo, e passou uma minuta que depois não conseguiu ser aprovada, isso tem uns 12 anos. E aí alguém da plateia até levantou e falou, não, tem 15 anos que a gente entrou com essa demanda e tal. Então, de fato, políticas que têm, né, uma década aí de demanda, Cabo Submarino, por exemplo, né, o setor começou a enfrentar um pouco a dificuldade, alguns estados começarem a querer legislar sobre esse assunto, e aí, claro, que o setor prefere, né, uma política nacional, né, que coordene tudo isso, que a gente não tenha diferença em cada estado que ele vá, e, da mesma maneira, o Plano Nacional de Inclusão Digital. Então, a gente precisa de um apoio forte. O Plano Nacional de Cabos, a ideia é fazer, em paralelo, o envio do projeto de lei para o Congresso, de uma parte, né, da política, outra parte seria feita em 2 portarias, a gente ia fazer um decreto e uma portaria, e a Casa Civil nos trouxe a informação que não precisa mais ser decreto que a gente ia fazer. Então, por exemplo, aqui criando, né, o programa Amazônia Azul Integrada, que é o nosso litoral, né, a Amazônia Azul Integrada é o litoral do Brasil, da gente conseguir viabilizar esse cabo costeiro que pode ir do Oiapoque ao Chuí, né, na nossa costa, um cabo submarino interligando capitais e principais cidades. A gente, como eu disse, na política data center também conseguir avançar com decretos e portarias importantes, mas para isso a gente precisa desse apoio forte, tanto o legislativo quanto o setor, para a gente dar esse sprint aí final de apoio mesmo político, né, perante os diversos órgãos do governo e do legislativo, para a gente poder, esse ano, conseguir vencer esse desafio de deixar esse legado aí para o setor, né, como eu falei, para os próximos 5, 10 anos, ter pelo menos um planejamento estratégico pronto e pavimentado para que a gente possa, né, evoluir mais rapidamente na criação desse ecossistema digital do Brasil. Perfeito, precisa ser aprovado, né? Esse que é o ponto, né? A gente está apoiando, mas a gente precisa da força ali do Congresso, da aprovação também no Senado. Juscelino, se tiver os pontos aqui também. Bom, para encerrar aqui minha participação, com considerações finais, voltar aqui ao foco, né, do painel, que é os investimentos em infraestrutura digital, já destacando o volume muito grande que o setor teve no último ano de 2025. Então, dados que nós tivemos acesso aí colocam que foram quase 40 bilhões em investimentos do setor no ano de 2025. Então, é um volume significativo, tá? E é importante destacar o papel de cada um. Quando eu falo o papel do governo, com as políticas públicas, né, com as diretrizes que vem dando, o papel do FUST, o Fundo de Universalização, que teve um papel importante nesse volume de investimento, tá? Tanto na renúncia fiscal, nos projetos reembolsáveis e não reembolsáveis. Importante destacar o papel da agência reguladora, da Anatel, que é onde se constrói os editais para nós termos leilões não arrecadatórios. Então, é importante lembrar disso aqui. Isso vem garantindo, nos últimos anos, um volume de investimento significativo no nosso país, desde o leilão do 5G, tá? Onde tem um planejamento de investimentos, um compromisso de investimentos por parte do setor. Importante destacar a própria implantação do 5G, que todos nós sabemos que, para poder implantar essa tecnologia 5G, a gente vai precisar instalar até 5 vezes mais estações do que na tecnologia 4G. Então, isso significa mais investimentos, né? O papel importante do setor privado em tudo isso, desde o pequeno provedor na última milha, onde o Brasil é case de sucesso para o mundo, onde tem a quantidade de provedores hoje que foram responsáveis, e foram os grandes responsáveis pela interiorização da internet no Brasil. É importante destacar isso, que foram lá na última milha levar a fibra ótica na ponta, né? Até os médios provedores e operadoras regionais que hoje superam o desafio de implantar uma tecnologia 5G com investimentos robustos, atuando no nicho de mercado regional, como o papel relevante das grandes operadoras, como foi colocado aqui pelo Mário Girassoli,
que vem fazendo e garantindo investimentos maciços no nosso setor. Então, como um todo, né, e o nosso papel no Congresso Nacional, cabe a gente poder estar atuando para estar ajudando a fomentar e para que isso continue nessa velocidade. Como eu disse, o ecossistema digital, a gente tem que olhar ele como um todo, né? E tem matérias lá tramitando, da mais simples, da renovação do FUST, como da questão da infraestrutura, a importância da lei das antenas para poder o 5G chegar, a importância desse projeto dos postes para todo o ecossistema digital, porque a gente ouviu falar disso do pequenininho até a grande operadora. A gente sabe o impacto disso no setor e a gente vai ter esse desafio de poder, a partir de hoje, se Deus quiser, vamos estar votando a urgência, abrir esse diálogo e estar buscando a melhor construção e aprovando uma legislação para isso. Há quanto tempo isso é sonhado no setor? Há quanto tempo se fala disso no setor? Em quantas reuniões e missões vem à mesa esse problema crônico, pode-se dizer, de dezenas de anos, e que a gente pode estar tão perto aí de dar, né, um norte aí, pelo menos no âmbito legal, e assim também logo, logo avançar no âmbito infralegal, através da regulação das agências. Desde isso, até matérias como Redata, que você pontuou, que é importante para poder garantir investimentos maciços em data centers no nosso país, né? Projetos que têm tramitando, que incentivam a descentralização de geração de energia, que é um insumo muito importante para a implantação desses data centers, como uma política nacional de cabos submarinos. Então, a gente tem, fora isso tudo, vários projetos que tramitam no Congresso Nacional, que envolvem novas tecnologias, envolvem novas soluções digital, envolvem a cibersegurança, envolvem a inteligência artificial, que estamos lá com o marco relatado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que são justamente tecnologias e soluções que precisam de que essa economia digital, esse ecossistema esteja preparado para poder justamente estar à disposição das pessoas. Se nós não tivermos isso preparado, a gente não vai ter a utilização dessas tecnologias na plenitude, na efetividade, no resultado que a gente quer que isso chegue para todos os setores da economia e para a população em geral, com serviços e aonde elas podem estar atuando para a população. Então, só destacar esse relevante volume de investimento em infraestrutura, né? E acredito eu que é dessa forma, trabalhando em sintonia, em sinergia, o executivo fazendo o que cabe ao executivo, o legislativo buscando atuar no que cabe ao legislativo, assim como a agência reguladora exercendo seu papel regulador e o setor privado fazendo acontecer, explorando e servindo o nosso país dessa forma. E no que cabe a mim, contem comigo que eu vou estar à disposição sempre do setor, através da frente parlamentar e do nosso mandato, para que a gente possa estar contribuindo, trabalhando e entregando um resultado melhor no âmbito legal com as proposições legislativas dentro do Congresso Nacional. Perfeito, Juscelino, obrigada. Até pegando um pouquinho da sua fala, que o regulador não é só o controle, né? Ele também é importante aí para o desenvolvimento econômico, quando a gente pensa aí nesse componente estratégico. Eu vou puxar aqui o Edson para trazer também as considerações finais dele. Bem, encerrando a fala, vou ser bem curto, porque ainda tem nosso amigo Mário e eu tenho que ir para a Câmara dos Deputados agora, uma audiência pública. A Anatel tinha uma missão inicial de universalização da telefonia fixa. Ela fez isso bem feito, está pronto e entregue à população, à sociedade. Massificação de banda larga fixa, massificação de banda larga móvel, isso tudo, aqui é a prova maior, que nós vemos aí os números que o deputado Juscelino falou, e o mercado fala por si. Então, nós temos novas fronteiras regulatórias, desafiar, acho que o cabo submarino é um ponto importante que o deputado Juscelino trouxe, e essa sinergia que eu me lembrei agora, quando você vê como algumas coisas têm um ponto sinérgico. A gente tem um edital que foi não arrecadatório do 5G. E aí nós estamos construindo uma infraestrutura de conectividade no norte do país. E agora você vê empresas que me procuraram para falar, Edson, a gente tem uma projeção de expandir os cabos submarinos para o norte do país, porque tem uma sinergia de conectividade de infraestrutura que está sendo construída. Então, você vê o quão isso foi importante, que é um leilão não arrecadatório, agora conversando com a política de, talvez, de cabos submarinos e uma expansão. Então, vamos cuidar dessas novas fronteiras, mas também cuidar, estou vendo aqui alguns superintendentes,
da agência de cuidar da casa. Acho que tem alguns assuntos que são importantes, que é a clandestinidade, né, a criminalidade que tem afetado o setor, de que não adianta a gente também cuidar, pensar no novo, em inovação, em novas fronteiras, mas a gente também tem que cuidar desses assuntos, que são assuntos caros para o mercado, para quem já está posicionado e bem posicionado no mercado, que é combater a criminalidade e a clandestinidade. Então, vamos fazer pensando em mercado, nas pessoas, na inovação e também cuidar em resolver esses problemas que hoje são grandes dores para o setor de telecomunicações do país. Excelente, Mário. Obrigado. Eu acho que podemos voltar no tema da apresentação de abertura da Telebrasil, ou seja, como a gente vai do Brasil conectado ao Brasil digital. Conectividade e digitalização são estritas, duas componentes estritas, mas não são sinônimos, não? Então, sem dúvida, precisamos continuar o trabalho de conectividade com investimento em infraestrutura, que significa novas infraestruturas também, que até uns tempos atrás a gente não cogitava. Por outro lado, é preciso de um grande trabalho horizontal, e aí, eu diria, visão integrada e atuação coordenada, para que todas as camadas de cidadania, negócios, serviços, tenham a oportunidade de digitalização. Como foi comentado, talvez isso seja também, além de um esforço tecnológico de negócio, um esforço também institucional, porque hoje ainda existe um pouco de fragmentação quanto à digitalização. Cada ministério tem a sua aba de projetos digitais. Temos as telecomunicações com a agência, plataformas com outra agência, dados com a terceira agência. Esse esforço de coesão institucional, eu acho que é fundamental para entregar esse caminho da conectividade, onde o Brasil já fez um percurso extremamente relevante, à digitalização, que é o rumo para o futuro. Excelente. O Mário falou rápido porque tem um painel aqui vermelho piscando, então acabou o nosso tempo, né, pessoal? Queria agradecer, né, a conversa que a gente teve aqui e agradecer a Telebrasil pela oportunidade. Até mais.